Oi amores, eu sou a Polly do By Polly Crochê e hoje eu vou te ensinar a fazer essa sequência de pontos incrível da bolsa pétala. E para essa produção nós vamos precisar de um kit bolsa mini 2 irmãos que tem lá na Deia Fios. Eu escolhi na cor caramelo com os detalhes em dourado. De fios eu vou utilizar o fio de malha premium Pollen de 28 milímetros nas cores chocolate e para contrastar na cor mocha mousse. Além disso eu vou utilizar uma agulha tamanho 4,5. E vamos começar com a cor chocolate. Lembrando sempre de desenrolar o fio assim, pelo meio do rolo, e não lá pelo centro, porque senão ele vem todo enrolado. E tensionar o fio para ele ficar todo padrão na mesma espessura. E vamos começar já bem na curva da minha base, onde eu começo a fazer a minha curvatura. Neste primeiro ponto, então, eu introduzo a agulha, puxo o meu fio para cá, para minha frente, e dou minha primeira laçada, meu primeiro ponto baixo. Aqui onde eu faço a curva, eu vou fazer 2 pontos baixos em cada ponto de base, ganhando bastante altura para que o meu fio não fique muito esticado, não fique muito tensionado, e depois fica difícil de fazer os pontos quando tá tudo muito apertadinho. Percebam que eu faço 2 pontos em cada ponto de base. Ao todo, serão 10 pontos baixos nessa parte curva da minha bolsa. Isso porque eu preciso desses aumentos antes de subir a bolsa, para que depois ela não emborque. Finalizando então essa parte curva, a gente vai para a parte reta da bolsa. Agora eu vou fazer 2 pontos sozinhos, um em cada ponto de base, e no terceiro eu vou fazer um aumento. Prestem atenção. Um ponto sozinho, no próximo mais um ponto baixo sozinho, e no terceiro eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo furinho. Isso porque eu preciso fazer esses aumentos estratégicos para que a minha bolsa suba reta e não emborque. Continuo a sequência de 2 pontos baixos sozinhos, um em cada furinho de base. No terceiro ponto, faço mais um aumento, 2 pontos baixos no mesmo furinho de base. Continuo a sequência até chegar lá no finalzinho da minha base reta e começar a parte curva da minha base. Aqui, eu já vou começar a fazer 2 pontos baixos em cada ponto de base, igual eu fiz lá nos primeiros pontos no início do meu trabalho. Chegando então ao fim da minha curvatura, eu vou novamente seguir aquela minha sequência de 2 pontos baixos sozinhos, um em cada ponto de base, e no terceiro, um ponto baixo duplo, 2 vezes no mesmo furinho, para poder fazer esse aumento estratégico na minha bolsa, para que ela não fique repuxada e não comece a emborcar quando a gente começar a subir esses pontos. Chegando então no último ponto, eu vou fazer a minha laçada, vou trazer a linha para frente, mas vou trocar o meu fio contínuo. Para fazer o fechamento, eu vou pegar agora o meu fio de sobra, lá no primeiro ponto, ó. Pego ele, passo ele todinho, puxo ele até o final, e agora eu vou levar ele lá para o início do meu ponto, ó. Introduzo a minha agulha de trás para frente, pego o meu fio e puxo todinho lá para trás. Agora eu vou trazer ele de volta para dentro do meu ponto, ó, bem no meio. Introduzo a minha agulha então, de baixo para cima, saio bem no meio do ponto, laço o fio e passo ele novamente todinho lá para trás. Com isso, eu faço aquele fechamento perfeito, sem emendas, sem nó, sem ficar a aparência da emenda na minha peça. Agora, eu vou fazer uma sequência de pontos baixíssimos em toda a minha base. Volto novamente, ó, pegando o meu fio contínuo, que é o fio do rolo, laço ele na agulha, trago ele para frente e agora eu vou fazer um ponto baixíssimo em cada ponto, em cada furinho de base. Isso para que a gente tenha um arremate perfeito, um acabamento perfeito, não deixando aparente
aqueles furinhos lá da minha base. Vou cobrindo todos eles somente com ponto baixíssimo. Chegando então ao final dos meus pontos baixíssimos, eu vou fazer lá no meu último pontinho, eu vou introduzir a agulha e ao invés de eu pegar o fio contínuo, agora eu vou trocar por aquele outro fiozinho, ó, que ficou sobrando. Vou deixar de lado o meu fio contínuo e pego o fio para fazer o arremate. Prendo ele na agulha, trago ele todinho para frente do meu trabalho. Vou lá no meu primeiro ponto que eu comecei a fazer o ponto baixíssimo, introduzo a agulha por debaixo das duas laçadinhas, pego esse meu fio, levo ele todinho. Agora eu vou trazer ele de volta para dentro do meu ponto, introduzindo a agulha lá no meu primeiro pontinho, ó, de baixo para cima, pegando este meu fio e levando todo lá para dentro do trabalho. Levo ele lá para trás, faço o meu ponto baixíssimo ali perfeito, ajusto para não deixar folgado nem muito apertado. Percebam que fica com o acabamento perfeito e não fica aparente onde está a emenda do meu trabalho. Agora, para finalizar, eu vou esconder este meu pontinho aqui que sobrou. Eu dei 2 nozinhos ali na ponta e vou esconder essa sobra de fio que eu usei para os arremates. Aqui por baixo dos meus pontos eu corto o excesso e vou continuar o meu trabalho agora, sem aumentos, subindo a minha bolsa. Começo então exatamente no ponto em que eu parei, vou introduzir a minha agulha por debaixo desses 2 fios, vou trazer o meu fio para frente e já começo fazendo 2 correntinhas. Essas 2 correntinhas para ganhar altura para minha base. Laço meu fio, no mesmo lugar onde eu introduzi a agulha, eu vou fazer uma sequência de 2 pontos altos. Percebam que eu fiz 2 correntinhas, depois eu subi fazendo um ponto alto e agora mais um ponto alto. Esses 3 pontos eu faço no mesmo ponto de base, no meu mesmo furinho. Agora eu vou contar 3 pontos para frente, ó. E no terceiro, eu introduzo a minha agulha por debaixo daqueles 2 fiozinhos e vou fazer um ponto baixíssimo. Laço o fio e trago direto para a agulha. Percebam que ela faz essa curvatura, ó. É exatamente isso que eu quero que ele faça. Na sequência, eu já começo fazendo 2 correntinhas e no meu mesmo ponto de base, eu vou fazer uma sequência de 2 pontos altos. Um ponto alto no mesmo ponto de base, ganho altura para não ficar muito apertado e vou para o meu último ponto alto, novamente no mesmo ponto de base. Então, nesse mesmo ponto de base, eu vou ter essa sequência de 3 pontos. Agora, vou contar e no terceiro ponto de base, ó, 1, 2, 3. No terceiro, eu entro com a minha agulha, pego o fio, puxo direto, finalizando com um baixíssimo. Percebam que meus pontos ganham essa curvatura, porque eles vão se inclinando para o lado toda vez que eu faço baixíssimo. Mais uma vez, 2 correntinhas, já laço para fazer o ponto alto, no meu mesmo ponto de base, exatamente onde eu parei. Faço um ponto alto, mais uma vez, o segundo ponto alto, no mesmo ponto de base, subo ganhando altura, laço, passo por 2, laço, passo por 2. Agora, contando novamente, 1, 2, 3, no terceiro ponto de base, introduzo a minha agulha, pego o meu fio e faço um baixíssimo, trazendo todo esse ponto para baixo, ó. E ele vai ficando com essa curvatura linda, que parece uma pétala. Eu vou repetir esse processo em toda a volta, por toda a minha carreira, por todos os meus pontos de base. Sempre fazendo 2 correntinhas,
Na sequência, 2 pontos altos, todos no mesmo ponto de base. Conto 3 correntinhas para frente, lá do meu ponto de base, e faço um ponto baixíssimo, trazendo esses pontos para baixo, finalizando com eles todos curvados, que parece uma onda, ele fica com uma curvatura para o lado. Mais uma vez, 1, 2, 3, no terceiro, arremato com um ponto baixíssimo, para que ele faça essa curva, certo? Vou finalizando então e já mostro o fechamento para vocês. Finalizando já a minha primeira carreira, eu vou mostrar para vocês então os últimos pontos. Repito o processo de 2 correntinhas, 2 pontos altos no meu mesmo ponto de base. Aqui já o último ponto alto. Vamos encontrar, ó, lá na base do meu primeiro ponto que eu fiz, eu vou soltar um pouco o meu fio, vou introduzir a minha agulha de trás para frente, lá no meu primeiro ponto de base, e vou puxar essa minha laçada todinha lá para trás. Ó, ela vai ficar soltinha ali atrás, vou dar uma puxadinha para ela não ficar tão solta. E assim eu finalizo essa minha primeira carreira na cor chocolate. E agora eu vou ensinar a vocês como fazer a sequência na outra cor. Já vou pegar o meu moca mousse. Vamos então para a segunda carreira, tensionando bem o fio para ele ficar todo padrão. E agora percebam que eu vou deixar de lado o fio, o primeiro fio, o fio chocolate. Vou contar aqui os meus pontinhos, ó. Meu primeiro ponto lá, ó, tem 3 pontos altos. Eu vou em cima daquele meu primeiro ponto. Lembra aquelas 2 correntinhas que eu fiz? Eu vou introduzir a minha agulha bem lá na ponta. Vou laçar o meu fio e vou trazer para o meu trabalho, já fazendo 2 correntinhas. E aqui, percebam que eu vou fazer a mesma sequência que eu fiz embaixo. Os 2 pontos altos seguintes, naquele meu primeiro ponto de base. 2 pontos altos, sempre ganhando bastante altura, para ele não ficar muito tensionado, não ficar muito apertado. E agora, eu vou no próximo ponto. Percebam que eu vou deixar de lado aquele fiozinho lá de baixo e vou no próximo ponto, ó, bem em cima do meu primeiro, das 2 correntinhas que eu fiz. E vou mais uma vez fazer um ponto baixíssimo, finalizando ele ali, ó. E eles vão se encaixando aos poucos. Já subo fazendo 2 correntinhas, laço o meu fio e faço mais um ponto alto no mesmo ponto de base. Na sequência, faço mais um ponto alto, ganhando bastante altura. Lá no meu primeiro ponto, lá na pontinha do próximo, ó, eu vou introduzir a minha agulha e vou fazer mais uma vez o ponto baixíssimo. Deu para entender? A sequência é a mesma, tá? A mesma sequência que eu fiz embaixo, só que eu vou fazendo lá em cima. Depois do meu ponto baixíssimo, ó, faço 2 correntinhas, pego a minha agulha, laço, passo por 2, laço, passo por 2. Mais uma vez, um ponto alto, trago para frente, laço, passo por 2, laço, passo por 2. E para finalizar, vou lá no meu primeiro pontinho da sequência lá de baixo e faço um ponto baixíssimo. Mais uma vez, para ficar bem gravado, 2 correntinhas, laço, passo o fio, pego e passo por 2, pego e passo por 2. Laço de novo no mesmo ponto de base, ganhando altura, vou laçar e passar por 2, laço, passo por 2, finalizo os meus 3 pontos, vou lá para o primeiro ponto de base, lá na minha pontinha, ó, e faço um ponto baixíssimo. Vou continuar essa sequência por todo o trabalho, e vocês vão perceber que ele vai ficando com essas ondulações, vai criando um padrão, parece um zigue-zague, e as pétalas todas de ladinho.
Vou continuar aqui e já vejo vocês para a gente fazer o arremate. Finalizando então, chegando já no meu último ponto, ó. Vou fazer a mesma sequência, ponto baixíssimo, subo fazendo 2 correntinhas, no mesmo ponto de base, vou fazer 2 pontos altos. E vamos finalizar essa carreira na cor Mocha Mousse. Depois vamos continuar com o chocolate. Agora, ó, estica bem a laçada e vocês vão introduzir ela com a agulha, com a ajuda da agulha, ó, de trás para frente, levando essa laçada lá para trás. Finalizando a nossa carreira. Agora, aqui tá o pulo do gato, ó. A gente fez toda a nossa sequência, fazendo esse padrão que fica lindo, todo curvado de lado. E agora a gente vai continuar, porém, com a nossa cor chocolate. Lembram que nós tínhamos feito aquela puxadinha, ó, aquela laçada lá para trás? Agora eu vou deixar de lado o Mocha Mousse e vou continuar com o meu fio chocolate. Agora percebam que aquela primeira laçadinha que eu deixei lá para trás é onde eu vou introduzir a minha agulha e já começar a fazer a minha laçada na mesma sequência, bem em cima do meu ponto. No primeiro pontinho, ó, introduzo a agulha, eu vou laçar aquele lacinho que eu deixei lá para trás, ó, e já vou passar o meu fio contínuo por dentro dele, trazendo ele aqui para frente, lá no meu primeiro ponto, ó, e vou fazer 2 correntinhas no mesmo ponto de base, a sequência de pontos altos. Percebam que eu passei ele ali por trás, ó, sem precisar fazer emenda, sem fazer recorte de fio. Isso tudo para facilitar o nosso trabalho, a gente não precisar ficar arrematando um monte de fio cortado. Então, sigo a sequência com 2 pontos altos no mesmo ponto de base, junto onde eu tinha já feito as 2 correntinhas. Observo onde está o meu primeiro ponto lá em cima, ó, e faço o ponto baixíssimo. Arremato, faço 2 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo ponto onde eu estou. Finalizo mais um ponto alto e vou fechar ele com ponto baixíssimo no primeiro ponto de base que eu tinha deixado lá embaixo. Olha como vai ficando lindo essa sequência, como as cores elas vão se encaixando, e todo esse zigue-zague feito com a carreira anterior vai se completando com a carreira de cima. Finalizando mais uma vez, um ponto alto e fechando ele no primeiro ponto de base da carreira lá de baixo, fechando com um baixíssimo. Vou fazer essa sequência até chegar novamente lá no primeiro ponto onde eu comecei e volto aqui para mostrar para vocês o fechamento e mais uma vez aquela troca de cor. Chegando mais uma vez próximo do último ponto, repito a minha sequência, ó, finalizando com ponto baixíssimo e já começando com 2 correntinhas. Um ponto alto na mesma base, mais um ponto alto no mesmo ponto de base. E agora, para fazer o arremate, para fechar essa carreira, estico um pouquinho meu fio, a minha laçada, e introduzo ela lá no meu primeiro ponto, onde eu tinha começado, trago ali a agulha de trás para frente, laço na agulha e levo lá para trás. Finalizei, sem precisar amarrar nem nada, eu vou deixar de lado o fio chocolate e vou fazer novamente agora com o fio Mocha Mousse. Lembrem aquela laçadinha que a gente deixou lá embaixo. Vou introduzir a minha agulha no meu primeiro ponto de base. Laço aquela laçadinha que eu deixei lá, ó, deixo já na minha agulha. Passo o meu fio contínuo por dentro dela e já trago para frente
fazendo as 2 correntinhas. E continuo a minha sequência. 2 correntinhas. No mesmo ponto de base, eu faço 2 pontos altos. E faço o fechamento desses 3 pontos no primeiro ponto de base da última pétala que eu fiz. Bem na ponta, ó, faço o ponto baixíssimo e continuo 2 correntinhas e logo após 2 pontos altos. Agora só vai, minha amiga, você vai manter essa sequência de pontos, essa troca de cores, até chegar na altura da bolsa que você quiser. Eu vou fazer aqui as minhas trocas, a minha altura, e eu volto para te mostrar como é que a gente vai colocar essa parte de cima da bolsa, tá bom? Prontinho, cheguei já na altura que eu queria da minha bolsa, mas antes de a gente colocar essa parte de cima de couro que vai dar todo o charme especial da minha bolsa, eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai emparelhar essa parte aqui, essa última carreira. Na nossa última carreira, então, para emparelhar toda essa curvinha que nós deixamos, eu vou pegar a minha laçada que eu tinha deixado lá atrás, vou introduzir o fio contínuo na agulha e vou trazer ele para frente, igual como eu fazia antes, e vou fazer um ponto baixo. Neste primeiro, então, eu vou fazer, ó, mais um ponto baixo, e neste vão, neste meio, eu vou fazer um ponto meio alto. Isso tudo vai deixar ele bem retinho. Na sequência, eu vou ir lá em cima dos meus primeiros pontinhos, ó, e vou introduzir a minha agulha na primeira laçada e vou fazer uma sequência de 3 pontos baixos, ó, um em cada ponto de base, 3 pontos baixos, e bem no meio eu vou fazer um ponto meio alto. Mais uma vez, eu vou entrar naquele primeiro pontinho e vou fazer ponto baixo, segundo ponto baixo, na sequência, mais um ponto baixo, e neste vão eu vou fazer um ponto meio alto. Isso tudo vai deixando toda essa parte que era cheia de curvas, vai deixando reto. Mais uma vez, outro ponto baixo, ao todo 3 pontos baixos, e no meio eu vou fazendo um ponto meio alto. Mantenho esta sequência por todo o meu trabalho, até chegar lá no finalzinho onde eu vou fazer o arremate. Chegando já no final dos meus últimos pontos, vou fazendo então meu último ponto baixo, o meu último ponto meio alto, e vou finalizar fechando a carreira. Para isso eu vou esticar um pouquinho o meu fio, vou introduzir lá no meu primeiro ponto que eu comecei, vou levar o fiozinho lá para trás. Assim, eu emparelho toda aquela parte que tinha ficado com a curvatura, ó, das pétalas, e ele fica bem retinho ali em cima, o que vai facilitar agora para a gente colocar a peça de couro lá em cima da nossa bolsa. Agora, muita atenção na hora de colocar a peça de couro para que a gente não coloque torto. Primeira coisa que a gente vai fazer, colocar por cima da nossa bolsa e ir medindo onde que nós paramos ali no nosso último ponto. O meu ponto ficou aqui, ó, mais à esquerda do trabalho. Então, eu vou puxar aquele meu fio, aquela laçada que ficou lá dentro para fora, e já vou colocar ela ali no meu primeiro pontinho, no meu primeiro furo da peça de couro. Ajusto o meu fio para ele ficar bem perto da minha agulha, para não ficar uma laçada muito folgada, e já vou prender ele na agulha, fazendo um ponto baixíssimo. Para cada um desses furinhos que eu tenho na minha base de couro, eu vou introduzir a agulha, vou puxar o meu fio lá de trás e vou fazer um ponto baixíssimo. Cuidem para pegar o fio e deixar uma folga bem significativa, para que o couro não fique repuxado, para que não fique muito apertado. Então, aqui, o meu ponto baixíssimo não pode ser muito apertado e o fio não pode estar muito tensionado, certo? Eu vou continuar nessa sequência,
por toda a volta da minha bolsa, até chegar lá onde eu iniciei e fazer o arremate perfeito. Chegando já nos meus últimos pontos, continuo na minha sequência de pontos baixíssimos, e assim que eu chegar aqui no meu penúltimo ponto, eu já vou introduzir a minha agulha, vou pegar o meu fio lá de trás, trazer aqui pra frente, vou cortar já, para poder puxar todo ele e fazer o arremate. Puxo todo o meu fio, toda a laçada, vou passar ele por debaixo do primeiro ponto, lá onde eu iniciei o ponto baixíssimo, prendo na agulha, passo para cima. Agora vou com a agulha de dentro para fora do meu trabalho, vou sair bem no meio deste meu último ponto e vou prender a agulha, a linha na agulha e puxar todo lá para trás. Puxo todo o meu fio, ajeito, organizo, dá aquela puxadinha no fio de malha para ela ficar bem encaixada, verifico se a minha bolsa tá centrada, se a minha peça de couro tá correta, e aí a gente vai pro arremate. Lá na parte de dentro, depois eu vou dar um nozinho, vou esconder aquele fio, e assim eu finalizo a peça de couro na minha bolsa. Para colocar a nossa alça, eu vou usar 2 argolas articuladas, prender aqui dos lados, e tá pronta a nossa bolsa pétala. Ficou linda, perfeita, ideal para o dia a dia, com essa troca de cores que combina com tudo. E o ideal, para a produção dessa bolsa, eu não utilizei sequer metade de um rolo. Olha tudo que sobrou do meu fio pólen. Aqui eu consigo fazer mais 2 bolsas pétalas tranquilamente. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam para mais dicas e para mais tutoriais como esse. Até a próxima!